muita coisa que não é boa e que vem à nossa mente. E essas coisas que não são boas, muitas delas têm como propósito estabelecer dentro de nós uma barreira para que nós não consigamos ser vitoriosos, para que nós não consigamos conquistar aquilo que devemos, aquilo que podemos, porque estas coisas que não são boas e que vêm à nossa mente, elas têm como um propósito do inimigo das nossas almas nos paralisar pelo medo. Porque o medo, ele é inimigo da conquista. Eu gostaria que você repetisse isso. Amanhã vão te perguntar, o que foi que o pastor pregou? Você vai dizer o quê? Então diga isso mais uma vez para você, pensando nisso que você está dizendo. Medo é inimigo da conquista. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 3, versículo 22, na NVI. Vai ser colocado no telão. Eu gostaria que você lesse comigo apenas esse versículo do capítulo 3 de Deuteronômio, versículo 22. Podemos bem forte? Vamos lá. Não tenham medo. Eu acho que você está procurando na sua Bíblia ainda. Pode procurar então. Se você conseguiu encontrar, agora confira se bate com o telão, ainda que a sua versão possa ter algumas palavras sinônimas. Mas eu quero convidar você a lermos juntos, com ênfase, com uniformidade, né? Vamos ler aí com ímpeto. Vamos juntos? Não tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, é quem lutará por vocês. Não tenham medo deles. O Senhor, o Deus de vocês, é quem lutará por vocês. Esse texto é um texto retratando as palavras produzidas por Moisés, falando ao povo hebreu que está às portas de entrar em Canaã. Eles estão para possuir a terra prometida. Depois de 40 anos tendo vagado no deserto, eles estão agora na iminência de terem o cumprimento da promessa do Senhor. Mas interessante que não são os mesmos hebreus que saíram do Egito. 40 anos antes, aqueles que saíram 40 anos antes, não entraram na posse da terra, não experimentaram o cumprimento da promessa, não vivenciarão aquilo que o Senhor preparou para eles, porque 40 anos antes, quando eles estavam nesta mesma condição que agora, os filhos deles, os descendentes deles, 40 anos depois, eles, na sua oportunidade, eles tiveram medo, e por isso não entraram na terra prometida. Eles tiveram medo, e o seu medo fez com que eles chamassem Deus de mentiroso. Eles tiveram medo, e o medo os paralisou, impossibilitando de que entrassem na posse daquilo que Deus lhes tinha reservado. Tem tanta gente sendo impedida de entrar na posse daquilo que Deus tem abençoado, estabelecido, proporcionado, porque estão paralisados pelo medo. Moisés, ele está agora prestes a morrer, e ele está proferindo o seu último sermão ao povo. Que povo é esse? Os descendentes daqueles primeiros, os que saíram do Egito, mas que morreram pelo deserto depois de 40 anos de peregrinação, mortos pelo medo. Moisés está agora proferindo esse seu último sermão ao povo, lembrando dos feitos poderosos do Senhor para trazê-los até ali. Eu imagino que Moisés está como ser humano, talvez a Bíblia não fala isso, o texto não fala, estou inferindo. Moisés está olhando para trás no tempo e pensando, meu Deus, quando a gente chegou aqui, estávamos nessa mesma situação,
o povo deu para trás, porque teve medo. E por causa do medo do povo, não somente o povo foi condenado por disciplina a vagar 40 anos no deserto, sem nunca ver o cumprimento da profecia, da promessa, por causa do seu medo. E por causa disso, eu e toda a minha família, e a família de Josué, e a família de Caleb, e a família de todos nós que não tivemos medo, fomos condenados também a estar com eles. E agora estamos aqui, no segundo tempo, com a oportunidade de entrar. Eles não podem fazer mais a mesma coisa. Eles não podem repetir os atos dos seus pais. Moisés está proferindo o seu último sermão, e o que ele está fazendo agora é lembrando a estes remanescentes de segunda, de terceira, de quarta geração, daqueles que saíram do Egito: vocês precisam estar certos de que o Deus Todo-Poderoso que os trouxe até aqui, Ele os fará entrar e tomar posse. Então se lembrem de todos os feitos poderosos do Senhor para trazer vocês até aqui. Amados, quando nós temos experiências íntimas, pessoais, reveladoras com Deus, de caminhada de fé, de temor do Senhor, nós temos do que nos lembrar. Mas tantos são os crentes que não têm. E por que não têm? Porque não buscam. O Senhor diz: vocês vão me buscar e vocês vão me achar quando vocês me buscarem de todo o coração de vocês. Mas há aqueles que não buscam o Senhor de todo o coração, se tornaram religiosos, frequentadores de culto, gente que passa horas trocando tela no celular, mas não investe tempo para estudar a palavra de Deus, não investe tempo para orar e desenvolver relacionamento com o Espírito Santo. Como poderão experimentar algo de Deus, ter experiências marcantes das quais se lembrem? Eu me lembro de quando eu estava no seminário, o pastor Isaías Lopes Pinheiro, que já pregou aqui várias vezes, meu professor de evangelismo e missões. Pastor Isaías, ele dizia uma frase que era marcante para todos aqueles que éramos vocacionados. Ele dizia: se você ainda não tem uma experiência forte, íntima, pessoal com Deus, que vai estar em sua mente, em seu coração ao longo de toda a sua vida, para que em momentos que você vai ter de dificuldade, de apreensão, quando você será tentado a olhar para trás, você vai olhar para trás e vai se lembrar do que Deus fez, do que você viveu com Deus, porque senão você vai soltar o cabo da nau. Você vai largar a mão do arado. E a palavra de Deus diz que aquele que lançando mão do arado olhar para trás não é digno. Amados, Moisés, ele está aqui chamando a atenção daqueles que eram os descendentes dos hebreus que saíram do Egito como escravo, dizendo: lembrem dos seus pais. Eles tiveram medo. O medo os paralisou, a despeito do que eles tinham para lembrar do que Deus fez. O Senhor abriu o mar vermelho e eles passaram a pés enxutos, pressionados que estavam, o mar à frente, Faraó com seu exército atrás, não tendo para onde fugir. O Senhor proveu um caminho através do mar e eles passaram a pés enxutos. O Senhor os proveu durante todo o tempo com o maná que todos os dias estava à porta das suas tendas, e nada passaram de necessidade, fome. Suas roupas não se desgastaram, nem mesmo o solado de seus calçados em 40 anos andando no deserto.
sobrenaturalmente, não desgastou. De dia havia uma coluna de nuvem que cobria o arraial para que o calor escaldante do deserto não lhes fustigasse, e de noite havia uma coluna de fogo que os aquecia a despeito de toda a baixa temperatura do deserto, também fazendo fugir todo animal peçonhento que é comum no deserto, para a segurança deles. Lembrem-se do que o Senhor fez quando, chegando em um lago sedentos, aquela água era saloba, ela era imprópria para dessedentá-los, mas o Senhor mandou, eu joguei um graveto sobre as águas, e as águas se tornaram potáveis e todos dessedentaram. Lembre-se, quando queriam comer carne, o Senhor fez com que as codornizes viessem e caíssem no arraial, e todos os israelitas tomaram daquelas aves e se alimentaram de carne até se fartar. Lembrem-se de que o Senhor mandou que eu falasse a rocha, e a rocha soltou água, e todos foram dessedentados. Lembrem-se dos inimigos que se levantaram contra nós para impedir-nos o nosso caminhar, e o Senhor nos deu a vitória, mesmo sendo nós um povo não guerreiro. Moisés chama a atenção deles de que seus pais tiveram experiências íntimas, pessoais e reveladoras com o Senhor, mas ainda assim permitiram que o medo lhes paralisasse. Tantos são aqueles que, embora tendo tido experiências extraordinárias com Deus, quando esse medo se torna paralisante, é intenso, quando ele vem acompanhado de uma fragilidade psíquica, emocional, quantos são aqueles que, fragilizados, chegam a desconfiar do próprio Deus? Moisés está chamando a atenção daquele povo. Ele também está por passar a liderança dele para Josué. Ele vai morrer. E Josué, o seu assistente, é aquele que deverá conduzir esse povo para entrar e possuir a terra prometida, enfrentando duríssimas batalhas com povos guerreiros, alguns deles tendo em seu povo gigantes de quase 3 metros de altura, os mesmos que só o sabê-lo amedrontaram terrivelmente aqueles hebreus da primeira geração, quando estavam às portas de Canaã. Então Moisés diz a Josué e ao povo para não terem medo, pois o Senhor, o Deus deles, lutaria por eles. Amados, humanamente falando, o povo de Israel tinha razão para ter medo, pois eles não eram bem armados, eles não eram preparados como um exército de guerra ou para guerra, eles não tinham experiência militar suficiente para suplantar povos guerreiros que já estavam estabelecidos ali, como os amorreus. No entanto, Israel não precisava ter medo, porque ainda que não fossem páreo, humanamente falando, para aqueles povos guerreiros, povos que tinham elementos com quase 3 metros de altura, compondo o seu exército, eles não precisavam ter medo, porque Deus lutava com eles. Deus lutava com eles. Você pode repetir? Deus lutava com eles. Mas o texto diz diferente. O texto diz o quê? Não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Aquilo que vocês não podem fazer,
o Senhor fará por vocês. Vocês não são capacitados, vocês não têm condições, mas o Senhor fará por vocês. Irmão, Deus não faz por ninguém que não se faça merecedor. Para a salvação e para a vida eterna, não há ninguém que possa fazer nada para merecer, apenas reconhecer que é pecador, confessar-se assim, reconhecer que não tem mérito para morrendo ir para o céu, senão pelos méritos do único, eterno e suficiente Salvador, Jesus Cristo, aquele que a si mesmo se deu na cruz para pagar o preço da remissão de todo o pecado e escrever o nome no livro da vida daquele que a ele receber como único, eterno e suficiente Salvador. Mas, para vivendo nesta vida, experimentarmos a vitória, sermos suplantadores das adversidades, ou sobre as adversidades, termos vitória sobre as circunstâncias, para alcançarmos os objetivos que Deus, até mesmo Ele tem para nós, se faz necessário que nós o mereçamos. E o que é que nós precisamos fazer para merecer? Viver uma vida de fé e obediência ao Senhor. Aquele povo que saiu do Egito não mereceu. Por que não? Porque desobedeceu a Deus, desonrando-o, dando crédito ao medo. Porque o medo faz o quê, irmão? Ele é o quê, irmão? O medo é o quê? Diga, inimigo da conquista. O medo é o quê, irmão? Inimigo da conquista. Embora o povo de Israel não fosse bem armado, não tivesse experiência militar, eles não precisavam ter medo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso lutaria por ele. Tudo que eles precisariam fazer é crer, confiar e descansar no Senhor. A palavra de Deus diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo, e você crê nisso de verdade? Quando Israel lutou e Deus lutou junto, Israel sempre venceu, mesmo quando os adversários eram mais fortes. Mas voltemos-nos a nós, a mim e a você, hoje, agora, aqui. Do que nós temos medo? Do que você tem medo? E por que temos medo? Temos medo porque nos ensinaram a ter medo. Muito do medo que nós temos é um medo aprendido, é um medo assimilado, é um medo que nos foi ensinado. Nos ensinaram a não nos arriscarmos, a não aceitarmos riscos. Disseram que o novo é perigoso e nós acreditamos. Temos medo porque não vemos Deus ao nosso lado, embora Ele esteja ao nosso lado. O Senhor Jesus diz: eis que estou convosco. Quais dias? Não são só os dias bons? São os dias maus também? São todos os dias? Jesus diz: eis que eu estou convosco. Então Jesus está conosco? Ele está com você? Conhece aquele cântico que a gente cantava? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E o que acontece? E passa o temporal. Temos medo porque nos sentimos lutando sozinhos, ainda que o Senhor Jesus esteja conosco. Nos sentimos lutando sozinhos,
Porque os nossos olhos humanos não veem os exércitos de anjos do Senhor ao nosso lado. Mas o Senhor nos chama a não ter medo. Veja o que diz o Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Ele diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. O medo não é um elemento para estar presente na vida do cristão. O medo nos impede de viver com qualidade. O medo nos impede de realizar. O medo nos impede de conquistar. Por exemplo, quem tem medo de viajar de avião fica impedido de conhecer o mundo. Ou até mesmo, quem sabe, de visitar um filho que more em outro estado distante, ou quem sabe em outro país, em outro continente. Talvez vá morrer sem rever o seu filho, sua filha, porque tem medo de entrar no avião e voar. Quem tem medo do novo se impede de mudar de emprego, onde as coisas poderiam ser melhores. Ficam pensando, mas e se, rapaz, mas é uma atividade afim, é uma proposta melhor, são condições de trabalho melhores, mas eu já estou tão bem aqui, eu estou tão seguro aqui, e se? Se temos medo, precisamos de coragem para admitir a nossa condição de medrosos. É a primeira coisa a fazer, reconhecer: eu tenho medo. Porque tem gente que tem medo, mas não tem a coragem de admitir que tem medo, você entendeu? E para se ver livre do medo, a primeira coisa a fazer é admitir: eu tenho medo. Depois, precisamos tomar a decisão de deixar o medo ou avançar mesmo que com medo. Eu tenho medo, mas o que eu quero é mais importante, é tão importante, essa conquista representa tanto para mim, que apesar de eu ter medo, eu vou avançar ainda que com medo. Em tudo nós precisamos exercitar a nossa confiança em Deus, o nosso Pai. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. E aí está a razão pela qual muitos são crentes e não estão avançando. Por quê? Porque estão se apoiando no seu próprio entendimento, em vez de confiar no Senhor de todo o coração. Não, eu confio em Deus, mas... Não, eu creio na palavra de Deus, mas... Confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Há muitos que estão caminhando por picadas, quando deveriam estar na avenida. E não estão na avenida, porque estão com medo. Mas quando confiam no Senhor de todo o coração, o Senhor orienta, e o caminho tortuoso passa a ser um caminho reto, na direção da conquista. Mas se o medo se tornar persistente, paralisante, impedindo-nos de viver plenamente, então isso pode ser um sinal de um quadro de ansiedade patológica, que merece atenção. Talvez não seja uma questão meramente de falta de fé, e por isso medo.
Talvez seja uma questão patológica. Um quadro de ansiedade patológica. E isto merece atenção. E nesses casos nós devemos ter disposição para buscar ajuda, seja por meio de aconselhamento, seja por meio do suporte médico ou da oração, para então restaurar a nossa saúde emocional e seguir com confiança. Mas há uma coisa muito importante: com medo e sozinho não haverá conquista. Porque sozinho nós somos um alvo fácil. Sozinho é perigoso. Porque mesmo quando nos julgamos sozinhos, não estamos. A palavra de Deus diz: toma cuidado, vigia. O diabo, o teu adversário, anda ao teu redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Tudo o que ele não quer é que nós conquistemos, avancemos, superemos, nos tornemos vitoriosos. Então não ande sozinho. Acima de tudo, é nossa fé que não nos deixará cair no buraco do desequilíbrio psicoemocional, sabedores de que todo pensamento mau e negativo não vem de Deus, não é nosso, mas vem do diabo, e por isso o rejeitamos e nos agarramos com fé nas promessas do Senhor de não nos deixar sós e de guerrear por nós, porque a promessa do Senhor para aquele povo é a promessa do Senhor para mim e para você. O Senhor Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que em Cristo Jesus nós somos o quê? Mais que vencedores. Aleluia. Como aceitar o medo? Como aceitar a ideia da impossibilidade? Como ficarmos paralisados por esse sentimento provocado por pensamentos negativos, intrusivos, confusos, para nos impedir de prosseguir? Então eu quero convidar você, se está passando por esse momento, não se permita fazer como os pais daqueles hebreus que estão agora ouvindo Moisés nesse momento da história, e que 40 anos se impediram de avançar e conquistar o que o Senhor reservou para eles. Porque tudo que eles tinham que fazer é dar os seus passos de fé, é crer e confiar no Senhor. Tudo que eles tinham que fazer é a sua parte, confiando que o Senhor lutaria por eles. Então eu quero convidar você a hoje decidir entre ser dominado pelo medo ou confiar no Deus que luta por você. Confie no Deus que luta por você. O que você escolhe? O medo nos paralisa, mas a fé nos faz avançar. Assim como Josué e o povo de Israel que enfrentaram gigantes, venceram, nós também podemos enfrentar os nossos desafios com coragem, sabendo que Deus está conosco, se é que você crê no Senhor. E se você crê que o Senhor luta por você, então você precisa declarar isso para a sua vida todos os dias, sobretudo todas as vezes que o inimigo da tua alma, das nossas almas, vier plantar aquele pensamento de dúvida em sua mente para te fazer descrer da promessa do Senhor. Então eu te convido, não saia daqui carregando os mesmos medos que você trouxe, que estão com você. Decida confiar no Senhor, decida dar o próximo passo, porque Ele já foi à frente, Ele já preparou o caminho, Ele vai guerrear por você naquilo que você não pode. Mas eu pergunto, quem está pronto para vencer o medo e se posicionar com fé?
Se você está pronto, se você quer fazer, ainda que reconhecendo o medo em você, ponha-se em pé e comece agora a tomar uma posição diferente. Não a posição daquele que retroage, não a posição daquele que fica paralisado, mas a posição daquele que vai provocar o agir sobrenatural de Deus na sua vida. Toma posição agora e abra a sua boca e comece a dizer para o medo, que é esse instrumento na mão de um ser espiritual que conspira contra a tua felicidade, a tua realização, o teu sucesso, a tua conquista, o teu amanhã. Decida confiar no Senhor e dar o próximo passo, porque Ele já foi à frente. Abra a sua boca e comece a falar com Deus e diga: Senhor, eu quero pedir perdão, porque eu tenho permitido que esse medo me paralise. Medo de ficar sozinho, medo de ficar desempregado, medo de não ter o suprimento, a voz que diz: já estou velho, o que eu devo esperar mais? O que eu posso esperar mais? O pensamento intrusivo que fala insistentemente para bater a sua alma e te incapacitar de lutar e vencer. O medo que paralisa te faz chamar Deus de mentiroso, quando Ele diz: eis que estou contigo todos os dias. Então se coloque de forma adequada diante do Senhor agora.